Pessoal, vamos lá então. Vou explicar um pouquinho sobre a aula de hoje, que é frações equivalentes e um pouco sobre frações. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, essas frações equivalentes são aquelas que possuem o mesmo valor numérico. Ou seja, eu vou ter uma segunda fração equivalente à primeira quando elas tiverem o mesmo valor numérico, representarem o mesmo valor. Por mais que elas estejam escritas de maneiras diferentes, elas vão representar o mesmo valor, tá? Isso são frações equivalentes. Estão com caras diferentes, mas elas representam o mesmo valor. Olha, por exemplo, aqui. Se a gente pegar essa fração aqui, 2 sétimos, ela é equivalente à fração 4 sobre 10 quartos, tá? Ou 14 avos. Por que ela é equivalente, pessoal? Porque foi pega essa fração 2 sétima e multiplicou tanto o numerador tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, pegou o 2 de cima aqui do numerador e multiplicou por 2. Deu quanto? Deu 4. Pegou o 7 aqui de baixo, multiplicou por quanto? Por 2. Deu quanto? Deu 14. Detalhe, para achar uma fração equivalente, assim como quando for simplificar frações, tem que multiplicar tanto o numerador, que é o número de cima, quanto o denominador, que é o número de baixo, pelo mesmo valor. Se eu multiplicar por 2 o número de cima, tem que multiplicar por 2 o número de baixo também, tá? Se eu quisesse achar uma outra fração equivalente a esses 2 sétimos, qual que pode ser? 10 sobre 35, ou 10 35 avos. Por que ela é equivalente? Porque pegou essa fração 2 sétimos e multiplicou por 5, tanto o numerador quanto o denominador. 2 vezes 5 deu 10. 7 vezes 5, 35. Olha um exemplo, se eu multiplicasse por 7. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 7, 49. Então, uma fração, pessoal, pode ter infinitas frações equivalentes, tá? Porque para trazer uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Pode multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por qualquer número, tá? E daí a gente vai achar uma fração equivalente, tá? Detalhe, você não pode multiplicar por zero, pessoal, porque senão porque senão a gente vai entrar na propriedadezinha matemática que vai dar um valor que a gente não pode encontrar, tá? Mas enfim, isso é um outro papo. Vamos lá então, continuando. E uma outra maneira de deixar uma fração equivalente é simplificando ela, que é fazer a divisão tanto do numerador quanto do denominador, tá? É só pegar o número de cima e o número de baixo e dividir os dois. Se a gente dividir pelo mesmo número, a gente vai ter uma fração equivalente também, tá? Eu não vou prolongar muito essa parte da divisão, porque eu vou explicar na sequência agora essa parte de divisão que entra na simplificação de frações, tá? Olha aqui, por exemplo, simplificação de frações. O que é essa simplificação de frações? É encontrar frações equivalentes, tá? Que valem o mesmo valor, que equivalem, mas pelo processo da divisão, tá? Qual que é o detalhe? Tem que fazer a divisão e dividindo, 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 até ela ficar irredutível, até ela se tornar uma fração irredutível. Por exemplo, 24 sobre 36. Como que eu faço para achar uma fração equivalente a ela? Basta você fazer a divisão. Por qual número? Pessoal, sempre quando vocês forem fazer a simplificação de uma fração, vejam se conseguem simplificar por 2. Por que por 2? Porque o 2 é a maneira mais fácil de dividir. Por quê? Quando a gente divide por 2, pessoal, é só a gente pegar metade do número. Qual que é a metade de 24? É 12. Qual que é a metade de 36? É 18, tá? Então, essa fração 24 sobre 36 representa a mesma fração que 12 sobre 18 avos, tá? E aí, simplifiquei a fração, ela já está irredutível? Não está. Ela só vai estar irredutível quando não der para simplificar mais. O que você faz para saber se ela está irredutível ou não? Tenta achar um valor que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Ou seja, tanto o número de cima quanto o número de baixo. O número de cima dá para dividir por 2? Dá. O número de baixo dá para dividir por 2? Dá também. Então eu divido de novo por 2. Quando que eu sei que dá para dividir por 2? Quando o último algarismo aqui do número for o número par. For 2, 4, 6, 8 ou acabar em zero. Por que zero, professor? Porque ele vai estar em uma dezena, duas dezenas, três dezenas, tá? Por isso ele vai acabar se intitulando número par. Mas o zero em si é um número neutro, tá? Mas enfim, se ele tiver mais de um número e ele acabar em zero, ou o número acabar em 2, 4, 6 ou 8, vocês podem dividir por 2 que vai dar certo. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. 6 nonos. Dá para simplificar mais? Dá. Vamos, primeiro, tenta por 2. Ah, o 6 dá para dividir por 2. Mas e aí, o 9 dá? O 9, pessoal, daria para dividir por 2. Mas qual que é o detalhe? Vai dar um número decimal, um número com vírgula. Nesse caso, a gente não quer um número com vírgula. Quando a gente está trabalhando fração, a gente não trabalha com número com vírgula.
tá? Então, não vou dividir por 2. Então, eu tenho que achar um outro número que dá para dividir tanto o numerador, que é o número de cima, quanto o denominador, que é o número de baixo. Depois do 2, qual que é o próximo número? Não é o 3? Então, o 6 dá para dividir por 3 e dar um número inteiro? Dá. O 9 dá para dividir por 3 e dar um número inteiro? Dá também. Então, divide por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? É 2. Quanto que é 9 dividido por 3? É 3, tá? Então, ficou 2 terços. E aí, como que eu sei se ela é irredutível ou não? Tenta ver se dá para dividir por um outro número que não dê número com vírgula. O de cima só dá para dividir por 2, tá? E o de baixo dá para dividir por 2 também? Não dá. Então, se eu não consigo achar um mesmo número que dá para dividir tanto o número de cima, que é o numerador, quanto o número de baixo, que é o denominador, se eu não achar nenhum número que dê, então a fração se tornou irredutível. Então, eu não posso dividir mais. Entendido? Então, isso é fração irredutível, tá, pessoal? Isso que é simplificação de fração, que é simplificar ela, que é dividir, até ela ficar irredutível. Olha aqui outro exemplo. Pessoal, tem um outro tipo de simplificação, que é como se fosse um macetezinho, que é uma dicasinha, que é o seguinte, 30 sobre 600. Pessoal, uma das maneiras é, quando a gente vê que tem zero em cima, que é no numerador, e zero aqui embaixo no denominador, o que a gente pode fazer? Simplificar primeiramente por 10. Por que por 10? Porque é só cortar um zero de cima com zero de baixo, tá? Isso quer dizer que a gente dividiu por 10. Mas detalhe, só tinha um zero em cima, então eu só corto um zero de cima. Se tivesse dois zeros em cima e dois zeros embaixo, eu poderia cortar os dois de baixo com os dois de cima, porque eu teria simplificado por 100. Ou teria simplificado por 10 e depois por 10 de novo, tá? Nesse caso aqui, que é 30 sobre 600, tira um zero de cima e um zero de baixo. Aí vai ficar como? 3 sobre 60. Feito isso, pessoal, essa maneira de simplificar, que esse macetezinho, serve para facilitar a nossa conta, para ela ficar menor. Feito isso, vai ter o quê? 3 sobre 60. Aí você vê por que dá para simplificar. O 3, pessoal, só dá para dividir por 3. O 60 dá por 3? Dá para dividir por 3 também. Então, simplifica os 2 por 3. Lembrando, eu não posso simplificar o número de cima por 3 e querer simplificar o de baixo por 2. Não posso. Se eu dividir aqui por 3, aqui embaixo tem que dividir por 3 também. 3 dividido por 3 é 1. 60 dividido por 3 é 20. Então, essa é a resposta dessa simplificação aqui. Tá bom? Pessoal, comparação de números fracionários, tá, pessoal? Primeiro caso que eu vou passar para vocês é quando os denominadores são iguais, tá? O que significa? Que os números de baixo são iguais. Quando os números de baixo forem iguais, o que está explicando aqui? Que é só olhar o número de cima, tá? Então, se tiver um número maior em cima, que é no numerador, então vai ser maior do que o outro, tá? O 3 não é maior que o 2, então essa fração aqui, que tem os denominadores iguais, essa fração aqui vai ser maior que o outro. Lembrando, esse símbolo aqui que a gente usa para classificar entre maior e menor, se chama desigualdade, tá? Olha aqui um exemplo. Essa parte que está aberta nesse símbolo, nessa desigualdade, parte que está aberta aqui, representa que o que está à esquerda é maior do que está à direita, tá? E aqui, olha esse outro exemplo aqui. Essa parte onde está começando a desenhar esse símbolo de desigualdade, que vai para um lado, para cima, uma diagonal, e vai para outra diagonal para baixo, representa que o que está desse lado aqui é menor do que está do outro lado. Então, 3 é menor que 5, nesse caso, tá? Aqui eu leio 5 maior que 3, e aqui eu leio que 3 é menor que 5, tá? Então, esse símbolo de desigualdade a gente vai usar só para falar se um é maior ou menor que o outro, ok? Então, vamos lá. Se o 3 quintos é maior que o 2 quintos, eu coloco esse símbolo para cá, tá vendo a parte aberta dele? Tá? Então, quer dizer que o da esquerda é maior do que o da direita. E ao contrário, ó, os denominadores são iguais. Quando acontecer isso, só olha de cima. O 6 é maior ou é menor do que o 9? O 6 aqui, ó, é menor do que o 9. Então, eu coloco com essa parte fechada para cá, tá? Significa que 6 sobre 15 é menor que 9 sobre 15 avos, ok? Segundo caso. Pessoal, quando as frações têm denominadores diferentes, temos pelo menos duas maneiras de descobrir qual fração é maior. Uma, multiplica cruzado. Essa primeira multiplicação representa a primeira fração, a segunda multiplicação representa a segunda fração. Então, vamos lá, 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 1 é 3. Qual valor é maior, o 8 ou o 3? O 8. Então, a minha primeira multiplicação vai me dizer que essa primeira fração é maior do que a segunda, certo? Outra maneira que tem para a gente descobrir, pessoal, é só pegar o 2 e dividir pelo 3. Vai dar 0,67 aproximadamente.
e o 1 dividido por 4 vai dar 0,25. 0,67 é maior do que 0,25. Então, coloca o símbolo de maior, tá? Ó, mais um exemplo, tá? Multiplicando cruzado, ó. Outro exemplo, 2 vezes 2 vai ser representar a minha primeira fração, que vai dar 4. 5 vezes 1 vai me representar a minha segunda fração, que vai dar 5. Opa, 4 é menor que 5. Então, quer dizer que aqui, ó, vou pôr o símbolo de menor. Quer dizer que a primeira fração é menor que a segunda. Ah, quer ter a certeza? Faz a divisão. Quanto que é 2 dividido por 5? Vai dar 0,4. Quanto que é 1 dividido por 2? Vai dar 0,5. Então, 0,4 é menor que 0,5. Tá certinho nosso cálculo, tá? Aqui tem 3 vídeos sugeridos para assistir, tá, pessoal? Sobre a aula de hoje, tá? Passadas as explicações dos vídeos, pessoal, temos exercícios. Exercício 1. Escreva 3 frações equivalentes a cada fração dada no exemplo. Como que eu posso achar uma fração equivalente? Só multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Pode multiplicar por 3, aí vai me dar uma fração equivalente. Pode multiplicar por 3, dá outra fração equivalente. Pode multiplicar por 4 e dá outra fração equivalente. Isso que foi feito aqui, ó. Multiplicou por 2, essa primeira fração, deu 14 sobre 8. Multiplicou por 3, deu 21 sobre 12. E multiplicou por 4, deu 28 sobre 16. Por isso que deu essas respostas aqui nesse exemplo, tá bom? 14 sobre 8, 21 sobre 12 e 28 sobre 16. Detalhe, todas essas frações representam o mesmo valor. Se vocês pegarem na calculadora, pegar 7 e dividir por 4, pegar 14 e dividir por 8, pegar 21 e dividir por 12 e pegar 28 e dividir por 16, todos vão dar o mesmo resultado. Quer dizer que eles têm o mesmo valor numérico, ok? Então, tendo esse exemplo aqui, pessoal, a explicação, me ache 3 frações equivalentes a 1 meio, tá? Ou simplesmente meio, e a 3 quintos, tá? Achem 3 frações equivalentes. No exercício 2, ele pede para simplificar as frações, tá? Até elas se tornarem irredutíveis, tá? Então vamos lá, como que simplifica? Olha 18 sobre 30, o que ele fez? Dividiu por 2 e dividiu por 2, deu 9 e deu 15. Ah, por 2 não deu para simplificar mais. Então vamos tentar por 3? Dividiu por 3, dividiu por 3, deu 3 e deu 5, deu 3 quintos. Não dá para simplificar mais, então pronto, essa é a fração irredutível, 3 quintos, tá? Simplifica essa fração da A, da B e da C, ok? E da D. Já na 3, pessoal, é para falar se a primeira fração é maior ou menor que a segunda fração. Como elas têm denominadores iguais, pessoal, basta olhar os valores de cima, tá? O 5 é maior que o 3? É, então essa primeira fração é maior do que a segunda, tá? E assim por diante, nessas que têm denominadores iguais, que são os números de baixos iguais, tá? Na 4 é a mesma coisa. Qual que é o detalhe? Que os denominadores são diferentes. Os números de baixo são diferentes. Então, faz aquele esquema, multiplica em cruzados. E a primeira multiplicação representa a primeira fração, segunda multiplicação representa a segunda fração. Vê qual valor é maior, tá? Se o primeiro resultado der maior, então quer dizer que a primeira fração é maior do que a segunda. Ah, deu menor? Então quer dizer que a primeira fração é menor que a segunda. Ok, pessoal? Pessoal, é isso, tá? Quis dar essa explicada aqui meio rápida para vocês, ver se entendem, tá? Qualquer dúvida, vão me procurando. Até mais.